Tudo o que você precisa está aqui, na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é desprezada, mas ela moldou o Ocidente próspero e livre. Este é o tema do nosso devocional de hoje, da nossa oração da manhã, baseado no Salmo 14. Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Me ajude aqui, por favor, comente, se inscrevam, me ajude a impulsionar este vídeo. Gente, hoje eu vou ler na versão revista atualizada. Eu vou ler aqui, Salmo 14, versículo 6. Meteis, lembra o Salmo? Diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e pratica uma abominação. E aí o salmista vai descrevendo os pecados dos homens e chega aqui no verso 6. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Meteis, eles desprezavam o conselho, os planos, os projetos dos humildes, do povo de Deus. Por quê? Porque eles carregam a palavra de Deus, mas os poderosos desprezavam. Olha lá o que eles estão planejando, olha lá o conselho deles, olha lá o que eles baseiam a vida deles. Olha que absurdo. E hoje isso continua. A palavra de Deus, os cristãos, eles são ridicularizados. Os cristãos verdadeiros são. Os falsos não, eles são aplaudidos. Vão em programinhas de televisão de ímpios. Mas os cristãos verdadeiros, esses sempre serão desprezados. Mas deixa eu te dar algumas provas de que a Bíblia é a palavra de Deus e de que ela, realmente aquilo que a Escritura declara, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Que quando o povo decide seguir a Bíblia, a nação é abençoada. Por quê? Porque a Bíblia é a verdade, os conselhos dela são verdadeiros. Por exemplo, sabe o que Northrop Frye, ele disse no seu livro, O Grande Código? Que praticamente todos os enredos da literatura ocidental provêm de raízes bíblicas. Ou seja, os grandes livros da literatura ocidental, se não fosse a Bíblia, eles não existiriam. Não haveria Ocidente livre e próspero se não fosse a Bíblia. A abolição da escravidão começou com quem? William Wilberforce, um cristão protestante que tinha dúvidas se ele deveria ser pastor ou político. Decidiu por ser político e lutar para acabar com a escravidão da Inglaterra, o que depois se tornou um efeito dominó, foi acabando em outros países. A maior nação do mundo, de todos os tempos, os Estados Unidos da América. Qual a explicação para esse grande país? Sim, apesar de vários defeitos terríveis, foi um dos maiores países da história humana. E a cada dia está indo ladeira abaixo, justamente por abandonar essa fé. Por que esse país foi tão próspero, tão rico, tão poderoso? Fé cristã, fé protestante. Alex Tocqueville, católico, ele queria entender por que a França, que falava em democracia e liberdade, os ateus da Revolução Francesa, acabaram com o país. Mas lá nos Estados Unidos, lá se falava em liberdade, prosperidade, o país era tão poderoso. E ele foi morar, ele era católico, foi morar nos Estados Unidos para entender, para tentar entender o sucesso daquele país. A sua conclusão está no capítulo 2 do livro A Democracia na América. E ele diz assim: a religião protestante é a causa da liberdade e prosperidade desse povo. Não é pouca coisa não, hein, gente? Tudo isso que você vê hoje, sabe, gente, liberdade jurídica, tudo isso começa com a reforma protestante. O que é a reforma protestante? É nada mais, nada menos do que o povo de Deus voltando para a Bíblia. A Bíblia, então, ela volta a ser pregada de maneira fiel e não de maneira enganadora, como pela Igreja Católica. E o que acontece? Liberdade. Liberdade. Por exemplo, a gente fala muito em liberdade no Ocidente. Não havia liberdade na época da Igreja Católica. Claro, na Igreja Católica há o dogma da infalibilidade papal. O Papa, quando ele fala ex cátedra, ele é infalível. Veja bem, como que vai ter diálogo com alguém que é infalível? Não tem. Se eu fosse infalível, eu também não aceitaria diálogo. E é por isso que eles não aceitavam e mandavam as pessoas para a fogueira. É óbvio que não haveria liberdade num contexto dominado pela Igreja Católica. Agora, com a reforma protestante, o povo volta para a Bíblia de verdade. E o que acontece? Prosperidade, liberdade. É por isso que Max Weber escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Ele queria entender por que em países protestantes como a Alemanha e a Inglaterra eles prosperavam tanto, enquanto que em países católicos como Portugal e Espanha, que eram católicos, não prosperavam como esses países protestantes. E a conclusão dele tinha a ver com o espírito protestante, que é nada mais, nada menos que o espírito bíblico. É óbvio, ele fala um monte de besteira lá no livro, mas ele acerta em alguns pontos. Então, tá vendo? É engraçado, os ímpios ficam falando mal da Bíblia, mal da fé cristã, mas é ela
que explica a prosperidade, que explica o êxito do Ocidente. E, para encerrar, apenas mais um exemplo. Um jornalista chegou em uma tribo muito distante e esse jornalista ele estava lá investigando esse povo, fazendo uma matéria sobre esse povo, e, de repente, ele notou que aquele povo tinha uma Bíblia. Ele falou: vocês são crentes? E eles disseram: sim, acreditamos em Deus, somos cristãos. Vocês ainda acreditam nisso? E aí, então, aquele líder da tribo levou aquele jornalista até uma espécie de forno, que eles tinham vários fornos ali. Ora, sim, acreditamos na Bíblia. E sabe por que você agora, se fosse antigamente, antes da Bíblia, você estaria ali, ó. Nós éramos canibais. Sabe por que você está vivo agora? Já era para você estar morto, por conta dessa Bíblia aqui, que nos mudou, nos regenerou. Meu querido, o que você precisa está aqui. Você não precisa dos conselhos dos homens deste mundo, da psicologia deste mundo, que é baseada em homens ateus que odeiam a Deus. O conselho, Jesus é o bom conselheiro. A Bíblia declara que o Senhor, veja o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que você precisa para restaurar a sua alma? Está na Bíblia, não está na psicologia. A Bíblia diz que se nós edificarmos a nossa casa com base na rocha, ela não vai cair. Se edificarmos com base na areia, ela vai cair. O que é areia? Os conselhos dos homens deste mundo. Você precisa desses homens deste mundo? A psicologia, por exemplo, ela começa com Freud, com Jung, com Rogers, homens que odiavam a Deus. Freud dizia que a religião é neurose, é uma coisa que você precisa ser curado dela. Veja, o mundo está cheio de conselhos dos homens deste mundo, dos homens ímpios. E como nós estamos? Suicídio nas alturas. Os pais não conseguem educar seus filhos. Vocês precisam mesmo dos conselhos dos homens deste mundo, dos coaches? Vocês precisam da palavra de Deus. Tudo o que vocês precisam está aqui. Aqui. O texto declara: os ímpios estavam metendo a ridículo o conselho dos crentes. Assim como hoje. Mas e nós estamos como? Estamos bem, enquanto eles vão de mal a pior. A palavra de Deus é lâmpada para o seu pé. Ela vai iluminar o seu caminho. Submeta-se a ela e você vai ter uma jornada em que você não vai ficar tropicando. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Oramos que o Senhor nos encha da tua palavra, do conhecimento da tua palavra, que o Senhor transforme as nossas vidas a cada dia, que o Senhor possa nos mudar, ó Deus vivo e todo-poderoso. Nós clamamos a ti. Transforma-nos, ó Senhor. Transforma-nos por meio da tua santa e bendita palavra. Que nós possamos edificar as nossas casas com base na tua palavra, não com base no conselho dos ímpios. Como a tua palavra declara no Salmo 1, que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esta é a tua palavra, Pai, esta é a tua promessa, que nós possamos edificar as nossas casas com base na tua palavra. Abençoe, Pai, o dia de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo. Protege cada uma delas, livre-as do mal, guarde-as e enche-as do conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.